Boa noite, a paz do Senhor. Está um pouco escuro aqui. A lâmpada não está muito boa hoje não. Paz do Senhor a todos. Baixando aqui esse fundo musical. Amém? Irmãos e irmãs, primeiramente desejo uma noite abençoada. Entrei aqui na live um pouco já tarde. Tinha programado para as 9h30, mas aqui a gente tem que estar um pouco de olho no peixe e outro olho no gato, né, que é na entrada do trabalho. Mas estou aqui para trazer uma série de abordagens sobre a defesa da fé. Há algum tempo eu trouxe o Live Série de Estudos Bíblicos sobre questões de seitas e heresias. E eu abordei, está no canal @Evangelista Nunes, também no perfil do Facebook, Nunes Pereira, estão disponíveis esses vídeos, essas lives, elas ficam gravadas e aquelas que a gente mantém, fica no arquivo. Então, se você quiser ter acesso, é só você digitar @Evangelista Nunes, vai direto para a tela no YouTube. E se for no perfil do Facebook, Nunes Pereira, você vai encontrar todas as lives que foram produzidas desde 2020. Eu me apresento como Evangelista Nunes, sou seu irmão em Cristo e minha intenção não é machucar, magoar ninguém que creia que a guarda do sábado traga algum benefício espiritual e a guarda do domingo traga condenação para aqueles que o fazem. Essas questões elas são profundas porque existe um fanatismo religioso e a gente, como cristão, não podemos de jeito nenhum abordar essas crenças como sendo caminho ou meio para a salvação. A pergunta para essa primeira abordagem de hoje é: por que guardamos o sábado? Essa pergunta, se eu fizesse hoje a uma adventista do sétimo dia, ou a qualquer movimento, porque já existe a Assembleia de Deus do sétimo dia, a Assembleia Batista do sétimo dia, existem muitas outras igrejas hoje guardando, dizendo-se guardiã do quarto mandamento do Decálogo. Então, se eu fizesse essa pergunta, como eu estava dizendo, a um adventista, ele diria que o sábado é uma ordenança desde o Gênesis e quem não o guarda está passivo de pecado. A verdade é que nós, como cristãos, não guardamos o sábado porque não há mandamento no Novo Testamento e a Nova Aliança ela não se encerra sob mandamentos, ou seja, não há mandamentos no Novo Testamento. Existe uma predisposição para amar, servir, adorar e renunciar a si mesmo, e isso você cumpre todo o mandamento do Antigo Testamento que Jesus cumpriu para nós, mesmo não guardando o sábado como muitos acham que ele guardou. Então, por que não guardamos? Primeiro, o sábado, ele no Novo Testamento não foi citado em momento algum como ordenança. O sábado não é mandamento no Novo Testamento, nem na igreja primitiva e nem na subsequente, ou seja, na continuação da igreja primitiva. No capítulo 2 do Evangelho de Marcos, ali a partir do versículo 20, Jesus trava um ferrenho debate com os fariseus. Por uma causa, por uma situação. Jesus ia passando com os discípulos numa plantação de trigo e naquele instante os discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas de trigo, né? Não é milho, é trigo, né? Começaram a colher os seus pendão, arrancar
né, e comer. E ali os fariseus estavam ali juntos, passando com eles ali, e olhou e disse: olha, que coisa terrível, os teus discípulos estão quebrantando o sábado, violando o sábado. Então, o que Jesus faz? Vamos para o texto, aqui deixa eu colocar o texto na tela, porque aí a gente pode visualizar melhor. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver esse texto. Se eu consigo aqui, tá? Marcos 2:20. Não, esse não. Isso. Deixa eu selecionar aqui esse texto para a gente. Isso. Vou só dar uma aumentada nele aqui, a gente procura melhor dar uma lida. Olha só, essa é uma versão, nova versão internacional, vamos lá. O Senhor do Sábado, Marcos, capítulo 2, verso 24. Está escrito assim: o certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer. Deixa eu ver aqui, tá? Era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então ele lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Olha só, com esse texto aí na tela, deixa eu só encostar ele aqui. Jesus, nesse momento, ele justifica que o sábado era apenas um dia comum, com uma certa precaução. Jesus falando isso, Jesus disse que a necessidade, ela fala mais alto do que a própria questão ali em si. Jesus não é justificando o erro com outro erro, porque Jesus não estava dizendo que os discípulos erraram e nem que os servos de Davi e o próprio Davi errou. Então Jesus, ele pega, num regime de comparação, ele pega uma situação parecida, porque os discípulos estavam colhendo espigas de cereal. Esse cereal pode ser o trigo, pode ser qualquer outra plantação, só não pode ser milho, porque o milho na época não existia. O milho é oriundo aqui uma planta que veio de outro país aqui para o nosso Brasil. Vou ficar devendo a origem do milho, hein? Depois eu trago aqui. Então os discípulos, eles começaram a colher, comer, porque estavam com fome. E Jesus pega a história, a passagem lá de Davi, quando chegou na casa de Abiatar, o sumo sacerdote, e com fome perguntaram: o que é que tem aí para comer? O Abiatar, o sumo sacerdote, só tem o pão da presença, que é o pão da proposição, que o pão da proposição, para muitos que não sabem, era um pão que ficava sobre a mesa do tabernáculo, e eram 12 pães, cada pão representando um filho de Jacó, ou seja, os filhos de Israel, as 12 tribos. E só quem podia comer daquele pão era o sumo sacerdote e o sacerdote, ou os sacerdotes, dizendo melhor. E aqueles homens com fome, eles disseram: não tem nada para comer aí. O sacerdote Abiatar disse: só tem o pão da proposição. A única coisa que eles pediram, né? A única coisa que Abiatar perguntou a Davi, a restrição, era se eles não tinham estado com mulher na noite anterior. Se eles estavam, sem ter se maculado, né, com mulheres.
E ali eles comeram pão e não houve nada, não houve pecado nenhum. Então Jesus pega essa situação e diz assim, ó, não tem problema. A causa maior é o quê? É o benefício. E outra situação, Jesus diz assim, hipócritas, se a tua jumenta, se o teu boi cai numa cova, por acaso, tu vai deixar morrer só porque é dia de sábado? Por acaso você não tira ela dentro da cova ou do buraco? Vocês são os hipócritas, Jesus dizendo. Então, o Adventismo do sétimo dia, que não é o tema, mas eles são conhecidos por esse segmento, né? Os Adventistas do sétimo dia, tem também os Batistas do sétimo dia, tem a Assembleia de Deus da Promessa, né? E todos eles contaminados com essa divergência, essa loucura, esse fanatismo de querer dizer que o quarto mandamento é uma obrigação para os nossos dias. A melhor forma de a gente responder a pergunta por que não guardamos o sábado é porque não há mandamento restrito na palavra de Deus no Novo Testamento. Você vê que Jesus ele estava iniciando uma nova aliança. Há 3 mandamentos, eu sempre falo isso, no Novo Testamento. Primeiro, o batismo. Segundo, a ceia. E terceiro, seria o lava-pés, que não é guardado por 90% ou mais das igrejas. Mas isso é uma questão que não precisa ser discutida, porque nenhuma dessas ações salva. A questão aqui é que essas questões, elas não são prescrição para ser salvo. Elas mostram que você mudou, mostram que você teve uma mudança de atitude, uma mudança de vida, uma mudança de mente, né? Uma metanoia, como diz o grego, mas elas não são ordenanças que diz assim, se você não fizer, você vai para o inferno. Não existe isso. Por isso que Jesus ele veio cumprindo a lei com amor. O cumprimento da lei é o amor. Nenhum homem de Gênesis a Apocalipse guardou os 10 mandamentos. E você vê que o próprio Tiago, ele chega a dizer que se a pessoa guarda 9 mandamentos, daqui a pouco eu chego lá, que não são apenas 9, ali é apenas o decálogo. Se a pessoa guardou 9 mandamentos e ficou dizendo, eu vou guardar o 10º mandamento, e de repente tropeça no 10º mandamento, o apóstolo Tiago, ele diz, ele pecou em todos. Olha só, como é que você pode entender? Se a pessoa faz tudo certinho, aí não guarda o sábado, para os adventistas, a pessoa já pecou. E eu digo mais uma coisa, ninguém guarda o sábado, nunca guardou. Eu estou usando as palavras que Jesus usou, ele diz assim, ó, não sabeis vós que o sacerdote, no dia de sábado, quebranta o sábado e fica sem culpa? Como assim? O próprio sacerdote, porque a Bíblia diz que haverá fogo no altar, perpetualmente nunca se apagará. Espera aí. Para acender fogo, no Antigo Testamento, e quem mora no sítio, sabe que tem que pegar alguma coisa. Você não fica aqui parado e dizendo, lenha, vá para o fogão, e assoprando de longe, eu falo, não. Para acender o fogo, a pessoa tem que pegar os gravetinhos, né? Quem já fez fogo para cozinhar comida quando não tinha o gás, ou quando foi fazer uma fogueira, ou vice-versa. Ele tem que pegar alguma lenha, tem que pegar o querosene, tem que pegar um papel para acender. Olha só que o mandamento para guardar o sábado no Antigo Testamento era esse: não acenderás fogo em vossas casas. Então, para isso foi criado o dia da preparação. Qual é o dia da preparação? A sexta-feira. Até a sexta-feira, 6 da tarde, as pessoas podiam preparar as coisas que no outro dia ia precisar. A comida, e eles não podiam andar mais de 1 quilômetro, que é um dia de sábado, e assim por diante.
Então, ninguém conseguiu guardar, e o próprio Jesus disse assim, ó, nem os sacerdotes guardavam o sábado, porque quando eles pegavam a lenha, quando eles pegavam um animal para sacrificar, porque todos os dias tinha que ter sacrifício, então foi por isso que Jesus disse assim, até o Filho do Homem é Senhor do sábado, ou seja, foi Deus o Pai que criou o sábado? Foi, mas o Filho do Homem é Senhor do sábado. E o Senhor do sábado quebrantou o sábado, justificou que Davi e os seus homens também quebrantaram o sábado, justificou que os sacerdotes quebrantaram o sábado dentro do tabernáculo. E agora os fariseus, para dar uma de bonzinho, de cumpridores da lei, vai querer apedrejar Jesus porque ele quebrantava o sábado. Então isso significa dizer que o sábado é apenas uma aliança. E a aliança primeiramente feita com o homem, para que ele trabalhasse 6 dias e descansasse um. No princípio não tinha nome os dias. Então se eu começo a trabalhar, isso em todas as empresas, se você for trabalhar, você geralmente trabalha 6 dias e descansa um. A sua folga pode cair numa quarta-feira, a sua folga pode cair numa terça, numa segunda, não necessariamente no sábado. Então a ordem era trabalhar os 6 dias e ao 7º dia descansarás. Ou seja, se você fizer as contas, a partir do momento que você começa a trabalhar, você pode descansar na segunda, na quarta, na terça, no domingo e assim por diante. Então não era uma lei que dizia assim, que você era rigidamente, isso no Novo Testamento. No Novo Testamento não tem mandamento. No Antigo Testamento as pessoas chegavam a ser apedrejadas. Você vê que o primeiro caso de um homem no Antigo Testamento, que até o próprio Moisés ficou em dúvida, sem saber o que fazer, deixou o homem preso, porque o homem estava apanhando lenha para fazer fogo no sábado. E ali, aquele homem foi guardado numa prisão, até que Moisés recebesse a ordem de Deus. E para surpresa de todos, Deus disse para Moisés, o homem tem que ser apedrejado. Por quê? Porque isso falava do rigor da lei. Só que com Jesus é diferente. Jesus, diante do adultério, ele diz assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Diante do sábado, ele diz, não sabeis vós que Davi e os seus servos quebraram o sábado? Não sabeis vós que o sacerdote quebra o sábado? E assim por diante. Por quê? Porque é a lei do amor, do perdão, e o maior é fazer o bem a todos. Então quando Jesus curava no sábado, o bem que Jesus estava fazendo era mais importante do que o sábado. Quando Jesus ele dizia que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, eu tenho essa referência, daqui a pouco eu vou trazer para vocês, e assim por diante. Então por que esses mestres querem inculcar na cabeça das pessoas que o sábado ainda vigora? Então vamos lá, eu disse que o sábado não guardamos porque não há mandamento no Novo Testamento, nenhum apóstolo mandou guardar o sábado. Pelo contrário, os apóstolos, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que é a vida da igreja primitiva, se você tem dúvida de como a igreja agia nos seus primeiros dias, né, de atuação após a partida de Jesus para os céus, você vai pegar o Novo Testamento ali, precisamente no livro de Atos. Você vai ver a igreja recebendo o poder, né, o batismo do Espírito Santo, você vai ver a igreja falando em línguas, você vai ver a igreja praticando o amor. E aí você tem a primeira comunidade cristã, que é os apóstolos, junto com aqueles que se convertiam. E no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós temos o primeiro concílio. O que é um concílio? Concílio é mais ou menos um conselho, ou seja, um grupo de pessoas. Nesse caso foi um concílio apostólico, com Tiago, que presidiu esse concílio, com Saulo, Barnabé e os outros apóstolos.
Pedro também, principalmente Pedro, porque Pedro foi testemunha nesse concílio, que ele estava dizendo, os gentios, eles receberam a mesma bênção que nós recebemos. Se nós falamos em línguas, os gentios também falaram. E mais, na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Pedro falando desse episódio, ele diz, olha, eu estava lá na casa de Cornélio, eu ainda ia batizar eles, mas antes que eu batizasse, e antes que eu terminasse de falar, o Espírito Santo veio sobre eles. Então, a pergunta lá no concílio era, podemos negar as coisas de Deus a esses homens que também provaram o dom que nós provamos? Podemos negar? Aí, para solucionar o problema, que era exatamente a questão que estava em tese ali, qual era a questão? A questão era que os judeus convertidos, queriam que os gentios que estavam se convertendo fossem exatamente igual a eles, ou seja, guardasse o sábado, guardasse as luas novas, guardasse as festas, e para piorar, queria que eles circuncidassem, que a circuncisão já tinha sido banida por causa da pregação do Evangelho e da conversão do Espírito Santo no coração, porque a forma como o Espírito Santo ia agir no homem era diferente. Lá no Antigo Testamento e até dentro do judaísmo, porque o próprio Jesus foi circuncidado ao 8º dia, era um selo, era um sinal, mas eles disseram, não precisa. Vou dizer para vocês, eles dizendo lá, escreveram cartas para todas as comunidades gentias, dizendo assim, nós não vamos exigir nada dos cristãos gentios, somente que livre-se da idolatria, da carne sufocada, da prostituição e do sangue. Mas cadê o sábado? Não aparece, né? Então, nós não temos mandamento no Novo Testamento, e é por isso que nós não guardamos o sábado. Ponto 2, para concluir aqui, porque eu tenho muita coisa, se eu for falar, o tempo vai embora. Mas, esse livro aqui, esse dicionário de religiões, seitas e ocultismo, aqui que eu coloquei estampado na live, né, na introdução, ele trata de algumas doutrinas do Adventismo do sétimo dia. E uma delas é o sábado. O próprio nome já está dizendo, Adventismo do sétimo dia. Adventismo que apregoava a vinda de Jesus. Interessante. O Adventismo do sétimo dia é uma doutrina perigosa. A questão doutrinária dos adventistas, aquele Rodrigo, que é muito conceituado, ele é um perigo também, o Rodrigo Silva, né, que é o arqueólogo, que vai visitando a igreja, diz que ele já esteve até nas igrejas da Assembleia de Deus. Eu acho isso uma vergonha, porque não podemos jamais receber um adventista na sua igreja para pregar baboseira como o sábado. Um ensinamento totalmente contrário ao Novo Testamento. Não há como você sustentar uma doutrina que não tem na Bíblia, no Novo Testamento. Se você quer ela na íntegra, vai para o Antigo. Mas no Novo Testamento, a Bíblia só manda que a gente se reúna no 8º dia ou no primeiro dia da semana. Que na verdade não é o 8º dia, é o primeiro dia da semana, dizendo melhor. E esse ponto é o ponto clímax, é o ponto principal da nossa fé. Nos reunimos o quê? No domingo. Por quê? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. Passou 7 dias, 6 dias sem aparecer. Passou 6 dias sem aparecer. Quando aparece de novo no domingo. Aí um adventista ele pode até perguntar, por que Jesus não se encontrou com eles no sábado? Será que era para não profanar o sábado? Ora, que tolice. Quantas vezes Jesus curou no sábado? Jesus curou o do tanque de Betesda no sábado, curou o cego no capítulo 9, o paralítico no capítulo 9
de João, no sábado. Curou a mulher, o homem da mão mirrada no sábado. O que mais? Então, por que que só agora que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo? Para os que gostam de dizer assim, a segunda-feira é o Dia Internacional da Preguiça, só que o domingo é o primeiro dia da semana, viu? Se lembre disso. Então, vamos lá. Por que é que guardamos o domingo? Porque o domingo representa o início de tudo. Se o sábado era para os judeus um memorial de que Deus concluiu a sua obra no sétimo dia e descansou nela, ou nesse dia, agora Cristo, que é o Deus manifesto feito homem, o Emanuel, Deus conosco, ele vem e estabelece uma nova aliança no seu sangue e sela essa nova aliança com o domingo, com o primeiro dia da semana. Se não for, a Bíblia está errada, porque as vezes que Jesus apareceu foi no domingo. Jesus ressuscitou no domingo, apareceu no domingo, passou 40 dias, que é chamada quaresma, 40 dias antes da sua partida, e só apareceu no domingo. Então nós nos reunimos no domingo e também reunimos em qualquer dia. O apóstolo Paulo, escrevendo lá no capítulo 12 do seu livro aos Romanos, da sua carta aos Romanos, ele diz assim: uns fazem distinção de dia, outro não faz. Um come carne, outro come verdura. Aquele que come carne, coma para Deus. Aquele que guarda um dia, guarde-o para Deus. Esse é o problema das seitas. Que as seitas, elas fazem aquilo para dizer que é melhor do que o outro. Faz aquilo para dizer, nós estamos numa posição melhor. Nós guardamos o sábado. Nós não comemos carne de porco. Somos melhor do que aquele que come. Aí onde está o problema. Porque a partir do momento que você faz isso, você cai exatamente na palavra haireses, do grego, que significa partido ou cisão, ou seja, algo que é fora, partidário, algo que é separado. E você fica aquele grupo, fica do grupo que não come carne de porco, fica no grupo que guarda o sábado e acha que vai entrar no céu por causa disso. E aquele que faz tudo isso, que se reúne no domingo e que come carne de porco, que não tem problema nenhum, desde que ela esteja bem passada. Se você não quiser, pode mandar lá para casa. Não vou deixar o endereço aqui não. Pesquise. Então é assim, vai fazendo as coisas para ser melhor do que o outro. E aí é onde está o problema. Então quando Jesus ele condena o fanatismo, porque o fanatismo deixa o irmão morrer, o fanatismo deixa o outro morrer por causa da sua fé, da sua religião. É o que Jesus estava falando na parábola do bom samaritano. O levita não podia tocar naquele homem, primeiro porque ele era de Samaria. O sacerdote não podia tocar naquele homem porque os samaritanos, eles eram conhecidos como pecadores. Então, só tem um que pode tocar na gente, graças a Deus, que é Jesus Cristo. E aí tem aqueles que querem separar. Então eu aconselho aqueles que guardam o sábado, se você quiser guardar seu sábadozinho, guarde. Mas ele não tem efeito salvífico. Assim como o domingo também não tem efeito salvífico. Toda a salvação ela jaz no sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Então, esses dois autores, que é o George Metter e Larry A. Nichols, elaboraram essa obra muito interessante. Eu acho que todo estudante de teologia, todo estudante da Bíblia, todo doutrinador, deveria ter uma obra dessa para saber refutar as doutrinas erradas de algumas igrejas e algumas seitas. Dicionário de religiões, crenças e ocultismo. E aqui na página 195, ele diz aqui: sabatismo. A guarda do sábado não propicia salvação. O cristão que observa o domingo não está em pecado, não é cúmplice do papado. Por que ele traz essa informação? Essa informação foi tirada de uma entrevista com muitos adventistas lá nos Estados Unidos. O livro Seventh-day Adventist Answer,
ou seja, as respostas dos adventistas sobre doutrina. E esses adventistas responderam nesse nível, sobre o sábado. Sobre o sábado eles responderam, guardar o sábado não te dá garantia de salvação. E o domingo não é o selo da besta, não é o selo do anticristo, como dizia Ellen G. White e todos os grandes mestres da igreja adventista do sétimo dia, de grande no sentido de proeminente, de importante. Não que eles saibam de Bíblia, porque o conhecimento deles demonstra que eles nada sabem sobre a Bíblia. Porque eu pegar isso aqui e transformar num cavalo de Troia para estar pregando que quem não guardar o sábado está em pecado e quem guarda o domingo está recebendo o sinal do anticristo, para mim isso não é doutrinador sério, não é mestre, porque está fazendo algo que qualquer pessoa, qualquer leigo pode ver que eles estão equivocados. É só olhar para Jesus, senão Jesus estava condenado. Jesus salvou, fez lodo com barro, Jesus cuspiu no chão, fez lodo, botou nos olhos do cego, e ali Jesus estava cometendo obra. Por quê? Porque quando a pessoa se inclinava para pegar alguma coisa, já estava fazendo algum serviço segundo a lei no Antigo Testamento. E Jesus fez tudo isso e ensinou para nós fazermos também. Então, não há nenhuma justificativa no Novo Testamento para que alguém venha guardar o sábado, com o sentido de acrescentar algo à sua fé. Foram 720 páginas revisadas por 250 líderes adventistas. Foi destacado o seguinte, sobre o sabatismo eu já li, e sobre Ellen G. White, que foi a continuadora, né, a Ellen G. White. Ela teve uma visão, segundo ela, segundo os relatos que ela deixou, dos 10 mandamentos. Veja que ela e o esposo dela já tinham saído do movimento que pregoava a vinda de Jesus para aqueles dias, para deixa eu ver aqui ser mais preciso, para 1844, né? Ele dizia que Jesus ia voltar nessa data. E foi um alvoroço só nos Estados Unidos. Muita gente vendeu suas propriedades, outros deram suas propriedades, se reuniram num lugar só. E cadê Jesus voltar? Então por isso que tem esse nome adventista. Aí pegou esse mal, pegou esse erro, né? Guilherme Miller até pediu perdão publicamente, voltou para a igreja a qual ele congregava, que era a presbiteriana, e ali ele voltou para a comunhão, morreu na comunhão. Mas a esposa, Ellen G. White e o esposo dela, continuaram com o erro e inventaram o quê? Que em 1844 Jesus voltou, mas Jesus voltou espiritualmente, olha só, e ficou entre o céu e a terra, fazendo o chamado a expiação do Santíssimo, ou santificação do Santíssimo, ou a purificação do Santíssimo. Tolice, só tolice. Aí diz, Ellen G. White, seus escritos não devem ser colocados, isso foram os adventistas dos Estados Unidos que disseram isso. Não devem ser colocados em pé de igualdade com a Bíblia. Não são de valor universal, mas restrito à igreja adventista do sétimo dia. Então, é isso. Todos esses ensinamentos tolos, ressuscitados aqui ultimamente, há um bom tempo, claro, são esforço do homem para querer ser melhor do que os outros. Porque os fariseus queriam acusar Jesus que ele violava o sábado para achar um espaço para condená-lo. Assim como fizeram lá, quando pegaram a mulher, disseram que a mulher estava em adultério, pegaram ela no flagrante, mas não apareceu o homem. Aquilo tudo foi uma armação. Então, quando eles pegaram aquela mulher e colocaram lá em público, e já estavam prontos para apedrejar, fizeram a pergunta para Jesus e disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e Moisés deixou escrito. Moisés, o maior legislador, deixou escrito, na verdade não o maior, mas o único legislador
que recebeu a lei, que ele tinha autoridade, né? Moisés mandou apedrejar essa mulher. E aí, e tu, que dizes, né? O que é que tu vai falar agora? Jesus baixou, começou a escrever no chão. Aí depois levantou a cabeça e disse: quem entre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E baixou a cabeça e voltou a escrever o que estava escrevendo. E quando, de repente, ele começou a ouvir os barulhos das pedras, não batendo na mulher, mas caindo no chão. E começou saindo do maior até o menor. Por quê? Porque todos têm pecado. Então a lei era isso, a lei que apontava, a lei que condenava, na lei não havia misericórdia, mas no Novo Testamento Jesus inicia a chamada nova aliança, a aliança do amor. Não para você viver pecando, Paulo usa muito bem isso. Ele diz: irmãos, não useis a vossa liberdade para pecar. Então, quando alguém diz assim: mas você não guarda os 10 mandamentos, nós guardamos tudo. E os judeus não têm 10 mandamentos, os judeus têm 613 leis. Desde as leis que falam diretamente da relação do homem com outro homem, que é, no caso, o próximo, né? Amarás o teu próximo a ti mesmo. Dentre essas leis, eles têm 613 leis. Então, não são 10 mandamentos apenas. Mas Jesus, para estreitar, ele disse assim: esses 10 mandamentos se tornaram 2. Amarás a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, e ao teu próximo a ti mesmo. E ele disse isso para o mestre da lei. Paulo vai mais além. Paulo diz que te transformou num: amarás o teu próximo a ti mesmo. Por quê? Porque quando eu amo o meu próximo, certamente eu estou amando a Deus também, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, quando eu não faço mal ao meu próximo, eu estou guardando todos os mandamentos, e que não tem mais esse mandamento, não precisa mais desse mandamento, dizer assim: não faça isso, não faça aquilo. Nós não precisamos disso, o Espírito Santo agora habita em nós. Paulo falando isso, ele diz assim, que Deus pegou aquelas placas de pedra e colocou dentro do nosso coração, não as leis em si, mas o próprio Deus, que é amor. Amém? Então é isso. O Santíssimo, Cristo entrou no lugar santíssimo por ocasião de sua ascensão, olha só. E não em 22 de outubro de 1854, assim as doutrinas do santuário celestial, ser purificado e do juízo investigativo, não tinham base bíblica. Isso foram os próprios doutores adventistas lá dos Estados Unidos que responderam em uma pesquisa ou em uma entrevista. Então, o que eles creem são, na maior parte delas, baboseira, né? Acreditar que Jesus está entre o céu e a terra, santificando, purificando o santíssimo. Meu Deus, isso é tolice. E vem dizer que quem guarda o sábado está salvo, e quem guarda o domingo está guardando a marca da besta. Então, eu acabei entrando na área do adventismo no sétimo dia, porque não tem como separar. Quando a gente fala em sétimo dia, eles estão defendendo isso como um ponto de salvação. Mas na verdade não é. Então deixa só para concluir, essa live vai ficar gravada. Deixa eu ver aqui. Essa palavra que o apóstolo Paulo deixou para nós aqui, ó. Bem interessante mesmo. Deixa eu só diminuir o zoom aqui, tá? Olha só. Como é interessante isso aqui. Vou deixar até aqui na frente. Deixa eu ver. Tá. O que diz aqui o apóstolo Paulo? Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou vocês bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das ruas novas ou dos dias de sábado. Olha só. Essas coisas... Isso é Paulo dizendo à igreja de Colossenses, igreja gentia. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tem coisa melhor do que isso aqui? Tem explicação melhor do que isso? Todos. O santuário era tipo de Cristo. A lei era tipo de Cristo.
Os utensílios do tabernáculo era tipo de Cristo, o sábado era tipo de Cristo, mas agora significava que Cristo ia vir, cumprir a lei, morrer no meu lugar e agora eu ter uma nova vida, não para estar ligado à lei, dizendo assim, se eu não fizer isso eu vou morrer, porque a lei fazia isso. A lei, se você não cumprisse, não guardasse, você era morto. Na graça, não é que Jesus está deixando você fazer tudo que não presta. Não significa isso. É que agora eu tenho liberdade. A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E onde é que está o Espírito do Senhor? Está em mim, está em você. Amém? Essa é a verdade. O sábado é apenas um tipo, uma aliança com Deus, com o homem primeiramente. Depois ele legaliza isso e coloca, porque de todas as nações da terra, Deus escolheu Israel. E ele diz assim, eu não escolhi vocês porque vocês sejam melhor do que os outros, olha só. Mas eu escolhi vocês por causa do meu amor. Então Israel, ele é um tipo da igreja. Mesmo a igreja que Cristo fundou. Jesus disse assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, contra ela. Então, Israel é um tipo da igreja no Antigo Testamento. Os estrangeiros que habitavam em Israel, que podiam comer da ceia, da Páscoa, melhor dizendo, que podia guardar o sábado lá naquele período, representa todos aqueles que agora advêm de todas as heresias, de todos os movimentos, e vêm e tem que se adequar. Eles não podem chegar e fazer exatamente o que eles estavam fazendo. Eles precisam ser transformados, eles precisam ser mudados. E essa é a necessidade que nós temos cada dia de mudar, de transformar-nos em melhores crentes. Não estarmos no rigor da lei, porque a lei estava no Antigo Testamento, na antiga aliança. Já Cristo estabelece uma nova aliança. Ele mesmo levanta o cálice e diz, este é o sangue da nova aliança, no meu sangue. Ele selou a aliança com o seu sangue. Não foi com o domingo, não foi com o sábado, para que eu diga, se eu não me reunir no domingo, eu estou perdido. Não, se eu não me reunir no sábado, eu estou pecando. Não existe isso. Onde quer que você estiver, no sábado, no domingo, na sexta-feira, pregue que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga para as pessoas que Jesus Cristo salva. E onde houver uma necessidade de cura, Jesus pode curar no sábado, Jesus pode curar no domingo, porque Ele é Deus, acima de todas as coisas. Amém? Então, deixa eu ver só aqui, bem interessante. Eu vou tirar essa daqui e vou colocar essa daqui para encerrar. Esse aqui é o livro. Paulo usa essa expressão aqui. Só mais um aqui que é para encerrar. Amém? Veja que Jesus, ele fala aqui, ó. E ele diz aqui, e então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Olha só, quem vem primeiro? O homem. O homem, em seu trabalho, em sua luta do dia a dia, ele precisa de um dia para descansar. Ninguém é máquina, até as máquinas precisam descansar. Então Deus proveu um dia para o homem descansar. Esse dia pode ser o domingo, esse dia pode ser o sábado, esse dia pode ser a terça, esse dia pode ser a segunda, como eu já expliquei. Amém? Então é isso. Por que não guardamos o sábado? Primeiro, porque não tem mandamento no Novo Testamento. Nunca foi tema apostólico. Paulo repreende a Pedro, porque Pedro queria, Pedro na verdade não queria. Pedro estava com os gentios. Quando Paulo chega com a comitiva de Jerusalém, Pedro se levanta,
bem fofinho, e vai estar com os discípulos lá de Jerusalém. Então Paulo repreende ele na cara, dizendo assim: você está fazendo acepção de pessoas. Como você sendo judeu, você quer que os outros sejam como você. E Deus também não é assim. Deus não quer que as pessoas mudem de forma drástica a voz, o jeito de falar, né? Você vê que Deus, ele aceita você da forma como você é. O que você vai mudar é apenas as atitudes que antes praticava coisa errada e agora não vai praticar mais. Amém? Então esse foi o nosso primeiro tema. Lembrando que no finalzinho desse mês, para a entrada de setembro, eu estarei sorteando a teologia de Wayne Grudem. Nessa teologia que aqui, deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Olha só. Veja a teologia sistemática do Wayne Grudem que vai ser sorteada. O que você precisa fazer para conseguir uma oportunidade de ser sorteado? Você vai, já aqui no Facebook, você vai estar comentando, e depois, quando esse vídeo ou qualquer outro vídeo subir para o canal, você vai simplesmente colocar seu nome, para que eu possa identificá-lo, e se inscrever no canal @Evangelista Nunes, e aí você estará automaticamente participando do sorteio da teologia sistemática, teologia ao alcance de todos, de Wayne Grudem, teólogo conceituado. Amém? Por hoje é só. Na próxima, deixa eu ver quando é que eu vou estar de volta aqui na live. Na próxima quarta-feira estaremos aqui juntos, tá? Em nome de Jesus, para aprender sobre outro tema em defesa da fé. Eu acredito que nós podemos sim crescer no conhecimento. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, o sábado vem depois para facilitar a vida do homem. Amém? Forte abraço, Deus abençoe, e nós nos veremos em breve.